Capítulo 1. Estrangeiro. Sou um ninguém, sem tempo para perceber o brilho do sol. Meus pais não podiam me ajudar e eu não tinha uma educação elevada. Não tive escolha a não ser fazer isso sozinho na cidade. Eu me candidatei a muitos empregos, mas ninguém nunca me contratou. Talvez seja porque não sou bom em me expressar e não sou o melhor comunicador. Acho que simplesmente não demonstrei habilidade suficiente. Certa vez, comi 2 pães durante 3 dias. A fome me manteve acordado à noite. Pelo menos paguei 1 mês de aluguel adiantado, para não ter que enfrentar o vento frio do inverno lá fora. Finalmente consegui um emprego no necrotério do hospital, vigiando os mortos. A noite no hospital era mais fria do que eu jamais poderia imaginar. As luzes das paredes do corredor estavam apagadas, deixando tudo envolto em escuridão. Eu mal conseguia ver meus pés, e a única luz que emanava vinha dos quartos. Onde eu cheirava algo feroz. O cheiro da morte pairava no ar. E de vez em quando tínhamos que ajudar a transportar os corpos para o necrotério. Não foi o trabalho mais glamouroso, mas colocou o pão na mesa. Além disso, o tempo livre à noite me permitiu estudar. Poucas pessoas se aventuravam no necrotério, mas quando faziam, estavam lá entregando corpos ou levando-os para a cremação. Tive de me virar sem livros, pois não tinha dinheiro para comprá-los, nem via qualquer esperança de economizar o suficiente para comprá-los. Mas tive que agradecer ao meu antecessor por ter saído tão repentinamente, pois isso me permitiu conseguir este emprego. Eu sonhava em trabalhar no turno diurno. Dormir durante o dia e ficar acordado à noite fazia meu corpo ficar fraco e minha cabeça a latejar. Um dia, um novo cadáver foi trazido. Pelo que ouvi, é o corpo do meu antecessor que saiu de repente. Fiquei intrigado com o misterioso desaparecimento do meu antecessor e, assim que os outros saíram da sala, puxei o armário e abri silenciosamente o saco para cadáveres. Ele era um homem velho, com pele branco azulado e rugas cobrindo o rosto. A pouca iluminação só serviu para fazê-lo parecer mais assustador. Ele não tinha muito cabelo. A maior parte era branca. Ele havia sido despido, nem mesmo um pedaço de pano sobrou nele. Como um homem morto e sem família, os responsáveis pela mudança não resistiram à oportunidade de lucrar com o cara. Eu vi uma marca estranha em seu peito. Era preto azulado. Eu realmente não consigo explicar isso. A luz estava muito fraca naquele momento. Estendi a mão e toquei a marca, apenas para perceber que não havia nada de especial nisso. Olhando para meu antecessor, não pude deixar de me perguntar se acabaria como ele quando envelhecesse. Prometi ao corpo dele que estaria com ele em sua última viagem, o levaria ao crematório e depois ao cemitério gratuito mais próximo. Eu não poderia permitir que os burocratas o jogassem no rio ou em alguma terra abandonada como lixo. Eu sabia que teria que sacrificar um pouco o sono, mas, Dieu merci, era domingo no dia seguinte. Eu poderia recuperar o sono perdido então. Depois de dizer isso, fechei o zíper da bolsa e coloquei-a de volta no armário. A sala ficou mais escura e as sombras se alongaram. Desde aquele dia, toda vez que fecho os olhos, sou engolido por uma névoa espessa. Algo me diz que não estou sozinho. Algo não muito humano está vindo em minha direção. Mas ninguém vai ouvir. Eles acham que perdi a cabeça neste trabalho. Dizem que preciso de um médico. Um cliente do sexo masculino sentado no bar olhou para o narrador, que parou de repente e perguntou: "É?" O narrador interrompeu repentinamente sua história, fazendo com que um cliente do bar notasse. Este sujeito de 30 e poucos anos usava um casaco de lona sem graça e passadas amarelo claras. Seu cabelo estava penteado para trás e ele tinha um chapéu coco escuro e áspero ao lado. Ele parecia comum, como o resto dos clientes da cervejaria, com cabelos escuros e olhos azuis penetrantes. Não é particularmente bonito, mas também não é repugnante. Nada nele gritava por atenção. O narrador era um rapaz robusto no final da adolescência, com membros longos e feições esculpidas que poderiam fazer qualquer moça ficar com os joelhos fracos. Seu cabelo curto e preto e olhos azuis brilhantes apenas aumentavam seu apelo. O rapaz olhou melancolicamente para a taça de vinho vazia à sua frente e soltou um suspiro profundo. E então? Aí larguei o emprego e voltei para o campo para poder contar essa besteira para vocês, respondeu o rapaz com um sorriso malicioso se espalhando pelo rosto. O convidado do sexo masculino ficou surpreso. Você estava apenas brincando com a gente. Ah! A risada irrompeu no bar. No entanto, a risada durou pouco quando um homem de meia idade,
Olhou severamente para o cliente um pouco envergonhado e comentou: "Você não é daqui, é?" Lumian tece uma linha diferente a cada dia. Ontem ele era um cara sem um tostão que foi abandonado pela noiva e hoje é um vigia dos mortos. Sim, ele fala sobre passar 30 anos a leste do rio Cerenzo e depois 30 anos à direita dele. Ele está cheio de ar quente, esse aí. Acrescentou outro frequentador da taverna. Todos os homens eram agricultores da aldeia de Cordu, vestindo túnicas de cor desbotada. O rapaz de cabelos negros, Lumian, inclinou-se sobre o balcão do bar e levantou-se. Ele deu um sorriso atrevido e proclamou: "Como todos sabem, não sou eu quem está inventando isso. Minha irmã escreve essas histórias. Ela é redatora de alguma coluna conhecida como Novel École ou outra." Com isso, Lumian se virou, abriu bem os braços e sorriu para o cliente estrangeiro. "Parece que ela criou uma história e tanto. Lamento que você tenha entendido mal." O homem comum de camisa de tweed marrom sorriu e se levantou. "Que história intrigante. E como posso me dirigir a você? Não é uma cortesia comum apresentar-se antes de perguntar aos outros." Lumian respondeu, devolvendo o sorriso do homem. O estrangeiro assentiu. "Meu nome é Rian Cos. Estes são meus companheiros, Valentine e Lea." A última frase referia-se ao homem e à mulher sentados ao lado dele. Valentine, um homem de quase 30 anos, cabelo loiro empoado e penetrantes olhos azuis, usava um colete branco, uma jaqueta de tweed azul e calças pretas. Era evidente que ele havia feito um esforço considerável em seu traje, como se estivesse se preparando para um encontro especial. Ele tinha uma expressão bastante fria no rosto, nem mesmo olhando para os fazendeiros e pastores ao seu redor. Lea, por outro lado, era uma jovem atraente, com longos cabelos grisalhos presos em um coque elaborado e um véu branco no topo da cabeça. Seus olhos combinavam com seus cabelos e ela olhava para Lumian com um sorriso aberto, claramente divertida com a conversa deles. À luz das lâmpadas a gás dentro da taverna, a mulher chamada Lea exibia seu nariz pontudo e lábios incrivelmente curvados. Ela era definitivamente uma maravilha no campo como Cordu. Ela usava um vestido branco de cachemira plissado com um pequeno casaco esbranquiçado e um par de botas Marcelin. Havia 2 sininhos de prata presos ao véu e às botas. Eles tilintaram quando ela entrou na taverna, chamando a atenção de muitos, especialmente dos homens. Aos olhos deles, esse era o tipo de roupa da moda que você só veria nas grandes cidades, como a capital da província de Bigorre ou mesmo a capital de Trier. Lumian acenou em reconhecimento aos 3 estrangeiros. "Meu nome é Lumian Lei. Você pode me chamar de Lumian." Lei. Lea deixou escapar. "Qual é o problema? Vocês têm algum problema com meu sobrenome?" Lumian perguntou com uma expressão curiosa no rosto. Rian Cos decidiu explicar em nome de Lea: "Seu sobrenome é absolutamente assustador. Quase perdi o controle da minha voz agora há pouco." Observando as expressões perplexas dos agricultores e pastores ao seu redor, ele continuou: "As pessoas que cruzaram caminhos com marinheiros mercadores marítimos estão familiarizadas com um ditado que está circulando nos 5 mares: prefiro ficar cara a cara com almirantes piratas ou mesmo reis do que encontrar um cara chamado Franklin." O sobrenome dessa pessoa também é Lei. "Ele é realmente tão assustador?" Lumian perguntou. Rian balançou a cabeça em resposta. "Não tenho certeza, mas se tal lenda existe, então não pode estar longe da verdade." Ele mudou de assunto e disse a Lumian: "Merci pela história. Merece uma bebida. O que você deseja?" "Um copo de Lafay Verte." Lumian não fez rodeios e recostou-se em seu assento. Rian Cos franziu a testa. "Lafay Verte. Absinto. Devo lembrá-lo que o absinto é prejudicial ao corpo humano. Esse tipo de álcool pode levar à insanidade e alucinações. Eu não esperava que as tendências de Trier chegassem até aqui." Lea entrou na conversa com um sorriso. Lumian reconheceu seu comentário concisamente. "Então o povo de Trier também gosta de Lafay Verte. Para nós, a vida já é bastante difícil. Não há necessidade de se preocupar com um pouco mais de dano. Esta bebida pode acalmar nossas mentes." "Tudo bem." Rian recostou-se na cadeira e virou-se para o barman. "Uma taça de Lafay Verte e outra taça de Coeur-Epicé." Coeur-Epicé era uma famosa bebida espirituosa à base de frutas que foi destilada com perfeição. O homem magro de meia idade que expôs as mentiras de Lumian falou: "Dê-me um copo de Lafay Verte também. Afinal, fui eu quem disse a verdade agora há pouco."
Posso até contar a verdade sobre a situação desse garoto. Ele olhou para Lumière, desafiando-a a se opor. Estrangeiro, posso dizer que você ainda tem dúvidas sobre a autenticidade dessa história. Pierre, você faria qualquer coisa por um copo de álcool de graça, retrucou Lumière, carrancudo. Antes que Rian pudesse responder, Lumière acrescentou, por que não posso contar minha história e pegar um copo extra de Lafayette? Porque ninguém sabe se deveriam acreditar em você. Pierre sorriu. A história favorita da sua irmã para contar às crianças é T-Boy o Cried Wolf. Pessoas que mentem o tempo todo acabam perdendo credibilidade. Lumière encolheu os ombros e observou o barman colocar um copo de álcool verde claro na sua frente. Sava, disse ele, despreocupado. Rian virou-se para Lumière. Está tudo certo? Claro, contanto que sua carteira aguente, respondeu Lumière, alegremente. Nesse caso, outro copo de Lafayette, disse Rian com um aceno de cabeça. O rosto de Pierre se iluminou com um sorriso. Estrangeiro generoso, você deveria ficar longe deste aqui, disse ele, apontando para Lumière. Ele é o cara mais travesso de toda a vila. Há 5 anos, sua irmã Aurore o trouxe de volta para a aldeia, continuou Pierre. Ele está aqui desde então. Você pode imaginar? Ele era apenas um garotinho de 13 anos na época. Como ele poderia ter feito a jornada até o hospital para se tornar um vigia de cadáveres? O hospital mais próximo fica em Dariège, no sopé da montanha. Levaria uma tarde inteira para chegar lá a pé. Trazido de volta para a aldeia. Léa perguntou, sua voz cheia de suspeita. Ela inclinou a cabeça, fazendo seus sinos tilintarem. Pierre assentiu em confirmação. Aurore se mudou para cá há 6 anos. 1 ano depois, ela viajou e trouxe esse rapaz de volta com ela. Disse que o encontrou na estrada, uma criança faminta e sem teto. Ela planejou adotá-lo. Então, ele adotou o sobrenome de Aurore, Lei. Até o nome dele, Lumière, foi dado por Aurore. Eu nem me lembro qual era meu nome antes de Aurore me dar o nome, Lumière. Não se, incomodando com a revelação, deu um sorriso e tomou um gole de absinto. Estava claro que seu passado não o incomodava nem um pouco. Capítulo 2. Rian pediu desculpas educadamente a Lumière. Perdoe-me, eu não esperava tal situação, disse ele. Lumière riu. Você está sugerindo que precisamos de outro copo de Lafayette. Sem esperar pela resposta de Rian, ele mudou de assunto. O que traz estrangeiros como você para Cordoue? Você está aqui para comprar lã ao couro. Muitos dos residentes de Cordoue ganhavam a vida como pastores. Rian deu um suspiro silencioso de alívio e aproveitou a oportunidade para explicar seu verdadeiro propósito. Viemos visitar o padre da Igreja do Sol Ardente Eterno, Guillaume Bennett, mas ele parece estar ausente tanto de sua casa quanto da catedral. Pierre, que havia desfrutado do absinto gratuito de Rian, lembrou-lhe gentilmente que só havia uma igreja em Cordoue. Os outros moradores ao redor do balcão do bar estavam todos bebendo, mas ninguém respondeu à pergunta de Rian. O nome parecia representar algum tipo de tabu ou autoridade que não poderia ser discutido abertamente. Lumière tomou um gole da bebida e pensou por alguns segundos antes de oferecer sua ajuda. Posso adivinhar aproximadamente onde está o padre. Você precisa que eu te leve lá? Léa não fez cerimônia. Se não for muito incômodo, disse ela. Rian concordou com a cabeça. Depois que você terminar sua bebida. Tudo bem. Lumière ergueu o copo e terminou o álcool verde claro. Ele largou o copo e se levantou. Vamos. Merci beaucoup. Rian expressou sua gratidão gesticulou para Valentine e Léa se levantarem. O rosto de Lumière se iluminou com um sorriso. Não há problema nenhum. Você ouviu minha história e eu desfrutei de uma bebida de cortesia. Isso nos torna amigos, não é? Oi. Rian assentiu. O sorriso de Lumière se alargou, estendendo-se de orelha a orelha. Ele abriu os braços, convidando a outra parte para um abraço. Ah, é um prazer conhecê-los, meus repolhos, exclamou com fervor. Rian, que estava prestes a ser envolvido em um abraço de urso, congelou. Repolhos. Sua expressão era uma mistura de perplexidade e constrangimento. Valentine e Léa espelharam sua expressão. É um termo carinhoso que usamos para nossos amigos, explicou Lumière com sinceridade inocente. Todos na região de Dariège estão cientes disso. É uma tradição há séculos. Acredite, meus repolhos. Léa não pôde deixar de olhar ao redor, produzindo sons tilintantes. Pierre e os outros concordaram com a cabeça,
garantindo aos recém-chegados que as palavras de Lumian eram verdadeiras. No entanto, os sorrisos em seus rostos sugeriam que estavam satisfeitos em ver estrangeiros lutando para compreender suas saudações afetuosas. Lumian coçou o queixo pensativamente. Você não gosta disso? Então optarei por uma opção diferente. Também pode ser usado para amigos. Meus queridos coelhinhos, meus queridos pintinhos, meus adoráveis patos, ou talvez meus adoráveis cordeiros. Qual deles lhe agrada? Mas a expressão de Rian estava rígida como uma tábua, e a testa de Valentine franziu sem confusão. Leah soltou um suspiro, uma mistura de exasperação e diversão. Vamos ficar com o repolho, certo? Pelo menos parece normal. Ufa! Rian soltou um suspiro silencioso e gentilmente agarrou o cotovelo de Valentine. Ele assentiu levemente e comentou, todos parecem tesouros preciosos na família. Sem esperar pela resposta de Lumian, ele girou o corpo e se dirigiu ao barman. Quanto vai custar? 2 velutor, respondeu o barman, olhando para os copos alinhados no balcão. Rian pagou a conta e Leah mudou a conversa para um assunto diferente. Lumian é um nome incomum. Pelo menos melhor do que nomes como Pierre e Guillaume, rebateu Lumian com um sorriso. Se você chamasse Pierre neste lugar, 1/3 das pessoas viraria a cabeça. Chame Guillaume e outro terço responderá. Quanto a este cavalheiro. Ele apontou para um homem magro do meia-idade que tomava sua bebida grátis. Seu nome completo é Pierre Guillaume. Leah deu um sorriso, evitando o assunto do repolho. Ao saírem da taverna, Lumian se virou e examinou os arredores. Qual é o problema? Leah perguntou com curiosidade. Lumian ponderou por um momento e respondeu pensativamente, não foram apenas vocês 3, estrangeiros, que vieram à taverna hoje. Outra pessoa chegou mais cedo, mas não sei quando saiu. Como eles eram? Rian perguntou com uma expressão séria. Lumian parou um momento para refletir. Uma dama. Muito sofisticado. Você pode dizer que ela é da cidade com apenas um olhar. Não consigo descrever sua aparência. Por que não faço um esboço dela para você? Você sabe como desenhar? Leah perguntou, ciente das idiosincrasias de Lumian. Lumian riu. Eu não. Nesse caso, vamos primeiro localizar o padre, decidiu Rian, encerrando a conversa. Cordo era um lugar sem iluminação pública à noite, mas as estrelas cintilantes acima forneciam um brilho fraco que permitia aos 4 navegar pela estrada. A luz amarelada que emanava das janelas de ambos os lados apenas aumentava o ambiente etéreo. Ao se aproximarem da Catedral do Eterno Sol Ardente, situada na praça da vila, a grandiosa estrutura parecia um tanto embaçada na escuridão, como se estivesse se fundindo com a noite. Já estivemos aqui antes. Não há ninguém aqui, Valentine resmungou com uma carranca. Lumian sorriu e disse, ninguém na porta da frente não significa que não há ninguém em outro lugar. Ele então conduziu Rian e os outros pela frente da catedral em direção ao cemitério, onde encontraram uma porta de madeira marrom escura. Lumian não esperou que Rian batesse. Em vez disso, ele estendeu a mão e mexeu no buraco da fechadura antes de abrir a porta lateral com um rangido. Isso não é muito legal, não é? Rian franziu a testa. Leah concordou com a cabeça, seus sinos tilintando. Estamos aqui para visitar o padre, não para brigar com ele. Tudo bem, Lumian concordou. Ele fechou a porta de madeira e bateu de leve. Ei, tem alguém aí? Entro se você não responder, murmurou ele em voz baixa, quase inaudível durante a noite. Não houve resposta de dentro da catedral. Sem hesitar, Lumian abriu a porta e gesticulou para dentro. Entre. Rian hesitou. Ele olhou para a escuridão atrás da porta e olhou para seus companheiros. Ele deu um passo à frente, lento, mas firme. Leah e Valentine seguiram de perto. Os 4 sinos prateados que adornavam as botas e o véu de Leah estavam estranhamente silenciosos. O ambiente estava escuro e misterioso enquanto os 4 avançavam. Do nada, Rian parou e murmurou em voz baixa, que barulho é esse? Sim, eu também ouvi, concordou Lumian. Sem perder tempo, ele empurrou a porta com força e ela se abriu com um barulho alto, revelando o que havia além. O espaço mal iluminado lembrava um confessionário. Um raio de luz das estrelas brilhou, revelando um homem nu no auge da sua juventude, deitado em cima de uma mulher de pele clara. A cena surpreendeu a todos, inclusive o homem e a mulher. De repente, o homem sentou-se e gritou para Rian e sua equipe, Sacre Bleu.
Você arruinou os planos da Santa Igreja. Em meio ao rugido reverberante, Lumiã, que se aproximou silenciosamente por trás do grupo, acenou com a mão e falou rapidamente: "Ah, parece que descobrimos nosso padre. Aurevoer, meus repolhos." Antes que alguém pudesse reagir, Lumiã correu em direção à porta lateral, deixando suas palavras levadas pelo vento. Enquanto a equipe estava em estado de choque, Lea, Rian e Valentine não conseguiam tirar de suas mentes as palavras do homem de meia-idade, Pierre Guillaume. "Vocês deveriam ficar longe disso. Ele é o cara mais travesso de toda a vila." Ponto. Lumiã passeava pela estrada rural, com as mãos enfiadas nos bolsos enquanto assobiava uma música sob as estrelas. Como esperado, o padre está tendo um caso com Madame Palisse. Mon Dieu, esses estrangeiros exalam um ar de prestígio. O padre nunca sonharia em cruzá-los. Ele deve pagar uma quantia exorbitante para manter seus flertes sórdidos em segredo e preservar sua posição dentro da catedral. HMPH, ele é o único culpado por desejar Aurore. Eu estava esperando por essa chance. Enquanto Lumiã murmurava para si mesmo, ele voltou para sua residência nos arredores da aldeia. A estrutura que ele chamava de lar era um peculiar edifício semi-subterrâneo, de 2 andares. O piso térreo também funcionava como cozinha e sala. Um forno robusto e um fogão grandioso dominavam a sala. "Aurora! Aurora!" Lumiã gritou enquanto subia as escadas. Sem resposta. O piso superior estava dividido em 3 câmaras e um lavabo. Todas as portas estavam abertas. Lumiã espiou cada cômodo, mas não conseguiu encontrar a irmã. Ele refletiu por um momento, depois marchou até o fim do corredor e subiu a escada que levava ao telhado. O telhado era de um laranja intenso, pintado pelo céu crepuscular. No centro estava sentada uma figura, segurando os joelhos e olhando contemplativamente para as estrelas cintilantes. Esta era uma mulher requintada, excepcionalmente. Seus longos e grossos cabelos eram de um tom dourado, seus olhos eram de um azul claro e seus traços faciais eram intrincados e refinados. Seu olhar estava fixado no cosmos, seu semblante sereno, semelhante ao de uma estátua. Lumiã permaneceu em silêncio. Ele mudou para o lado dela e sentou-se ao lado dela. Ele levantou a cabeça, olhando para a floresta densa ao longe, absorvendo o sussurro do vento que soprava por entre as árvores. Depois de um tempo, a mulher ergueu os braços e se espreguiçou, sem prestar atenção à sua aparência. "Aurore, não entendo por que você vem aqui com tanta frequência. O que há de tão interessante nessa visão?" Lumiã comentou. "Chame-me de Grande Sol." Aurore repreendeu de brincadeira, batendo na cabeça de Lumiã com o dedo. Aurore suspirou e pensou consigo mesma. Um filósofo disse uma vez que só existem 2 coisas que valem a pena reverenciar neste mundo. Uma é a moralidade no coração e a outra é o cosmos acima da cabeça. Lumiã percebeu a expressão levemente melancólica da irmã e sorriu. "Eu sei a resposta para esta pergunta. O imperador José lhe disse isso." PFFT. Aurore riu. Ela cheirou e ergueu suas lindas sobrancelhas douradas. "Você está bebendo de novo. Isso se chama socialização." Lumiã aproveitou para contar o que acabara de acontecer. "Conheci 3 estrangeiros." Aurora não pôde deixar de rir. "Tenho muito medo de que o padre tenha um ataque cardíaco." Sua expressão então ficou séria. "Lumiã, não provoque mais o padre. Será problemático se conseguirmos um novo. Mas eu não suporto a cara dele." Lumiã reclamou antes que Aurore se levantasse. Ela olhou para o irmão e sorriu. "Tudo bem, é hora de dormir, meu irmão embriagado." Aurore disse com um sorriso enquanto jogava fora um pouco de pó prateado. Aurore voou do telhado como um pássaro e entrou pela janela do 2º andar, deixando Lumiã para trás. Lumiã assistiu isso em silêncio e gritou ansiosamente: "E eu?" "Desça você mesmo." Aurore respondeu impiedosamente. Lumiã franziu os lábios, seu sorriso desaparecendo aos poucos. Ele observou as partículas prateadas de luz desaparecerem no céu noturno, suspirou suavemente e murmurou para si mesmo: "Eu me pergunto quando poderei possuir poderes tão extraordinários." Capítulo 3. Sonho. Lumiã permaneceu no topo do telhado, relutante em descer ainda. Seu rosto era uma imagem de estoicismo, sem trair nenhuma emoção. Foi-se o jovem travesso que frequentava a taberna, sempre pronto com um sorriso e uma brincadeira. Em seu lugar estava uma figura composta e decidida, irreconhecível para aqueles que o conheceram antes.
Desde que descobriu por acaso os poderes mágicos de Aurore, Lumière estava obcecado em obtê-los. Mas Aurore sempre o advertiu contra isso, citando o imenso perigo e agonia que acompanhava o uso de tais habilidades. Ela se recusou a divulgar o segredo, mesmo sabendo como concedê-lo aos meros mortais. Lumière não podia forçá-la a revelar o método, então recorreu a implorar e persuadi-la a cada passo. Após alguns segundos de contemplação, Lumière levantou-se de um salto e desceu até a beira do telhado. Ele subiu de volta ao segundo andar usando a escada de madeira. Ele caminhou até o quarto de Aurore, apenas para encontrar a porta de madeira marrom entreaberta antes de espiar para dentro. Aurore estava sentada à sua mesa, rabiscando com uma caneta tinteiro champanhe, vestida com um vestido azul celeste. O que ela está escrevendo tão tarde da noite? Está relacionado com bruxaria? Lumière colocou a mão na porta e brincou. Está escrevendo no seu diário, não é? Quem escreve em um diário, honestamente? Aurore respondeu sem tirar os olhos do que estava escrevendo. Lumière não ficou satisfeito com a resposta dela. Mas o imperador Roseli não manteve vários volumes de diários. Roseli, o último imperador da República em Tis, onde os irmãos viviam atualmente, derrubou a dinastia Sauron e assumiu o manto de César, declarando-se assim imperador. O homem fez inúmeros avanços nos campos da ciência e da engenharia, tendo sido creditado como inventor da máquina a vapor. Sem mencionar que ele traçou a rota marítima para o continente sul e desencadeou uma era de colonização. Ele era a personificação de seu tempo, um símbolo de uma época passada, há mais de um século. No entanto, em seus anos de crepúsculo, ele foi traído e assassinado no Palácio Whitmaple de Trier. Após a sua morte, as páginas do seu diário foram divulgadas por todo o mundo, mas foram escritas numa língua que ninguém conseguia decifrar, como se as palavras não existissem neste mundo. É por isso que Roseli não é um homem honesto, zombou Aurore, de costas para Lumière. Então, o que você está rabiscando aí? Lumière perguntou. Esse era o cerne da questão. Aurore respondeu encolhendo os ombros, sua voz cheia de indiferença. Uma carta. A quem? Lumière não podia evitar fazer uma careta. Aurore fez uma pausa, largando sua requintada caneta tinteiro dourada de champanhe, com padrões complexos, para revisar suas palavras e frases. Um amigo por correspondência. O que agora? Lumière franziu a testa, completamente perplexo. Que raio foi aquilo? Aurore riu, passando os dedos pelos brilhantes cabelos dourados enquanto começava a esclarecer seu irmão. É por isso que continuo dizendo para você ler mais estudar mais. Pare de desperdiçar seus dias bebendo e farreando. Olhe para você. O que o diferencia de um analfabeto? Os amigos por correspondência são amigos que se conhecem por meio de jornais, revistas e outras publicações. Eles nunca se conheceram e dependem apenas de cartas para manter contato. Qual é o sentido de ter um amigo assim? Lumière perguntou, bastante preocupado com o assunto. Ao retirar a mão da porta, ele coçou o queixo, imerso em pensamentos. Aurore nunca teve um namorado antes, então ele não podia permitir que ela fosse enganada por alguém que ela nunca conheceu antes. Significado? Aurore pensou seriamente sobre isso. Em primeiro lugar, valor emocional. Sim, eu sei que você não entende o conceito. Os humanos precisam se conectar uns com os outros, mas algumas coisas e emoções não podem ser compartilhadas com os aldeões, nem com você. Preciso de uma saída mais privada para liberar meus pensamentos. Esses amigos por correspondência, que não conheci pessoalmente, são perfeitos para isso. Em segundo lugar, não subestime meus amigos por correspondência. Alguns deles detêm grande poder e alguns possuem amplo conhecimento. Por exemplo, um amigo por correspondência me presenteou com esta lâmpada a bateria. Lâmpadas de querosene e vela são muito prejudiciais aos olhos e não são ideais para escrever à noite. Sem esperar que Lumière fizesse outra pergunta, Aurore acenou com a mão atrás dela. Descanse um pouco, meu irmão embriagado. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Lumière respondeu, tentando esconder sua frustração. Aurore instruiu, não se esqueça de fechar a porta. Está positivamente gelado aqui com todas as janelas e a porta aberta assim. Lumière fechou lentamente a porta de madeira marrom e foi para seu quarto, onde tirou os sapatos antes de se sentar na cama. Na penumbra da noite, Lumière avistou a mesa de madeira ao lado da janela, a cadeira inclinada, a pequena estante encostada na parede e o guarda-roupa do outro lado. Ele ficou imóvel, perdido em pensamentos.
Ele sabia que Aurora era uma mulher que guardava seus segredos para si mesma e havia coisas que ela não havia revelado a ele. Lumian não ficou surpreso, mas temeu que seus segredos pudessem colocá-lo em perigo. E quando a realidade chegou, suas opções eram limitadas. Ele era apenas uma pessoa comum, com um corpo robusto e uma inteligência afiada. Os pensamentos surgiram como ondas quebrando na praia, e com a mesma rapidez recuaram. Lumian respirou fundo e foi até o banheiro para se refrescar. Depois, ele tirou o casaco marrom estilo jaqueta e desabou na cama fria. O ar de abril nas montanhas ainda estava frio. No meio de seu estado de fuga, Lumian percebeu uma névoa escura, envolvendo seu entorno e apagando tudo que estava à vista. Ele caminhou atordoado pela neblina, mas independentemente da direção que tomasse ou da distância que percorresse, a neblina sempre o levava de volta ao mesmo lugar, seu quarto. O quarto era decorado com uma cama branca de 4 peças, uma mesa e cadeira de madeira posicionadas em frente à janela, estantes de livros, guarda-roupas e assim por diante. Ufa! Os olhos de Lumian se abriram assustados, o sol da manhã lançando uma luz através das finas cortinas azuis. Ele se sentou, olhando fixamente para a sala, sentindo-se como se ainda estivesse preso em um sonho. O mesmo sonho que ele vinha tendo há dias, a névoa cinzenta que se recusava a dissipar-se. Ele levou a mão às têmporas e murmurou para si mesmo com uma voz profunda, está ficando mais frequente. Tenho o mesmo sonho quase todos os dias. O comportamento calmo de Lumian desmentiu o fato de que esse sonho não trouxe nenhum efeito negativo, mas certamente também não produziu nenhum resultado positivo. Rezo para que escondido nisso haja algo propício, murmurou Lumian, enquanto se levantava da cama. Lumian abriu a porta do corredor e imediatamente ouviu um som vindo do quarto de Aurora. Que coincidência! Lumian sorriu, mas então, um pensamento repentino o atingiu, fazendo-o dar um passo para trás e ficar na beira da porta. Quando a porta do quarto de Aurora se abriu, Lumian rapidamente levantou a mão direita e começou a massagear as têmporas com uma expressão levemente dolorida no rosto. O que está errado? Aurora percebeu seu desconforto. Sucesso! Lumian aplaudiu interiormente enquanto tentava ao máximo se acalmar. Tive aquele sonho de novo, respondeu ele com voz profunda. As mechas douradas de cabelo de Aurora caíram em cascata por seus ombros enquanto ela franzia as sobrancelhas com preocupação. O método anterior não funcionou. Ela murmurou para si mesma antes de sugerir, talvez. Eu devo encontrar um hipnotizador para você, um hipnotizador de verdade, e ver o que causou isso. O tipo com poderes mágicos? Lumian questionou deliberadamente. Aurora sentiu levemente em resposta. Um de seus amigos por correspondência. Lumian não pôde deixar de perguntar. Por que você se preocupa com isso? Pense em como resolver seu próprio problema. Aurora respondeu sem hesitação. Não é isso que está em minha mente. Lumian murmurou interiormente. Ele aproveitou a oportunidade para dizer. Aurora, se eu me tornar um bruxo e ganhar poderes extraordinários, serei capaz de desvendar o segredo do sonho e acabar com ele completamente. Nem pense nisso. Aurora respondeu sem hesitação. Sua expressão se suavizou enquanto ela continuava. Lumian, não vou mentir para você. Este caminho que estamos tomando é perigoso, doloroso e totalmente traiçoeiro. Se eu tivesse outra escolha e se o mundo não estivesse fora de controle, eu ficaria contente em ser um velho escritor normal e viver uma vida pacífica. Lumian não hesitou em intervir. Então deixe-me carregar o fardo do perigo e da dor. Eu protegerei você enquanto você faz o que ama. Essas palavras vinham se repetindo em sua cabeça há algum tempo. Aurora ficou em silêncio por alguns segundos antes de um sorriso se espalhar por seu rosto. Você está discriminando as mulheres? Antes que Lumian pudesse dizer uma palavra, ela acrescentou com um tom sério. É tarde demais para voltar atrás agora. Não há como voltar ao que tínhamos antes. Tudo bem, entendi. Eu vou me lavar. Você estuda muito em casa hoje e se prepara para o vestibular em junho. Você mesmo disse, o mundo está ficando mais perigoso. Qual é o sentido de fazer exames? Lumian murmurou. Ele acreditava que a chave para o sucesso era a força, e não algum diploma. Aurora apenas sorriu e disse, conhecimento é poder, meu irmão sem instrução. Lumian não teve resposta, então apenas observou Aurora entrar no banheiro. À tarde, na movimentada praça de Cordu, Raymond Grega avistou Lumian Leigh agachado sob um olmo.
Seus pensamentos estavam envoltos em mistério. Você não deveria ficar escondido em casa com o nariz enterrado nesses livros. Raymond se aproximou dele, sua voz cheia de inveja. Raymond era o confidente de Lumière, medindo moderadamente 1,7 metros, cabelos e olhos castanhos. Ele era um sujeito de aparência comum e pele levemente corada. Lumière olhou para ele e deu um sorriso encantador. Aurore não te contou? Até o carrasco merece uma trégua. Fiquei preso por tanto tempo que precisava de uma pausa. Durante toda a manhã ele ruminou sobre a possibilidade de adquirir poderes extraordinários sem a ajuda de Aurore. Isso exigiu que ele buscasse pistas e tomasse a iniciativa de investigar. Eventualmente, ele sentiu que os rumores de poderes mágicos circulando por toda a vila continham alguma verdade e pistas, então ele esperou, propositalmente por Raymond que, se eu estivesse no seu lugar, não descansaria por mais de 15 minutos. Raymond falou lentamente, apoiando-se casualmente no almo. Não temos uma irmã que leia o suficiente para nos ensinar. Pretendo aprender a pastorear ovelhas no próximo ano. Lumière não prestou atenção aos comentários de Raymond e falou pensativamente. Lembre-se da história do feiticeiro, para mim. Raymond não conseguiu entender bem as intenções de Lumière, franzindo a testa em confusão. Aquele sobre o feiticeiro. No passado, havia um bruxo em nossa aldeia, mas ele morreu depois. No dia de seu enterro, uma coruja veio de fora e pousou em cima de sua cama. Só partiu depois que o caixão foi carregado. Então, o caixão ficou insuportavelmente pesado. Foram necessários 9 touros para puxá-lo. Lumière pressionou ainda mais. Há quanto tempo foi isso? A expressão de Raymond ficou cada vez mais perplexa. Como eu deveria saber? Eu ouvi isso do meu pai. Capítulo 4. Lumière levantou-se de um salto, os olhos brilhando de determinação. Então vamos até o seu pai. Ele sempre foi um homem de ação e sabia que a investigação da lenda da aldeia não poderia esperar. Se ele demorasse, sua irmã Aurore certamente ficaria sabendo disso e nunca permitiria que ele prosseguisse. Aos olhos de Aurore, mergulhar no reino dos poderes extraordinários era o mesmo que brincar com fogo. Como posso não saber que há perigo? Aurore não mentiria para mim sobre isso. Mas mesmo que o mundo esteja em chamas, tenho que continuar caminhando. Não posso deixar Aurore enfrentar isso sozinha. Quando ele se levantou, esse pensamento passou pela mente de Lumière. Cada vez que Aurore mencionava que o mundo estava se tornando mais perigoso, a seriedade e a preocupação em seu rosto não poderiam ser mais genuínas. Raymond Grego olhou para Lumière com confusão estampada em seu rosto. Por que você está procurando por ele? Lumière olhou para ele com um olhar fulminante. Pergunte a ele há quanto tempo a lenda do feiticeiro aconteceu. Porque esse cara está lutando para compreender um assunto tão simples. Talvez eu precise encontrar algum tempo para testar sua inteligência. Raymond ainda parecia perplexo enquanto olhava para Lumière. Por que você precisa saber esses detalhes? Devo me preocupar em tentar explicar isso para esse sujeito sem noção? Ou devo simplesmente inventar uma desculpa plausível? Ele pesou suas opções. A mente de Lumière disparou enquanto ele considerava seu próximo movimento. Ele sabia que não poderia manter suas investigações em segredo dos amigos, mas também sabia que buscar a verdade sobre a lenda era uma atitude arriscada. No entanto, ele rapidamente teve uma ideia. Ele abriu um sorriso que normalmente reservava para momentos em que estava prestes a enganar alguém. Raymond deu 2 passos para trás, sentindo que algo estava errado. Derrame. Lumière ajeitou a camisa escura e a jaqueta de linho antes de sorrir. Acredito que a lenda do feiticeiro merece nossa atenção. O que há de tão importante nisso? Raymond perguntou depois de pensar um pouco. Houve de fato um feiticeiro em nossa aldeia de Cordoue no passado, disse Lumière com uma expressão séria. Pense nisso, meu amigo. Quando minto, não forneço detalhes específicos, como hora, local e histórico, que qualquer pessoa possa verificar facilmente. No entanto, esta lenda menciona um bruxo que viveu em Cordoue, e se fosse uma invenção, seria muito fácil para alguém expô-lo como tal. Mas isso foi há muito tempo, rebateu Raymond. Também estou me referindo às pessoas que estavam por perto, quando a lenda começou a circular, explicou Lumière, com um sorriso cada vez maior. Eles poderiam facilmente ter confirmado se um Arlok morava ou não em Cordoue naquela época. E como a lenda foi transmitida de geração em geração, é altamente provável que seja baseada em um evento real. Raymond não se convenceu. Mas quando você inventa histórias,
Muitas vezes usa frases como mais de 100 anos atrás, séculos atrás, muito, muito tempo atrás, para tornar impossível a verificação por qualquer pessoa. É exatamente por isso que preciso confirmar isso com seu pai, respondeu Lumière, com um olhar malicioso que dizia: você vê aonde quero chegar com isso, não é? Isso é verdade. Raimundo assentiu lentamente, aceitando a explicação de Lumière, mas não conseguia afastar a sensação de que algo não estava certo. Ao saírem da praça e se aprofundarem na aldeia, Raimundo teve uma súbita epifania. Mon Dieu, por que você quer confirmar se tal lenda é verdadeira? Warlock, mon ami, é isso que estamos procurando. Se pudermos confirmar a casa onde ele morava e o local onde foi enterrado, poderemos descobrir seu segredo e ganhar poderes mágicos que vão além dos meros mortais, respondeu Lumière, suas palavras verdadeiras cheias de engano. A expressão de Raimundo tornou-se cética. Não me conte mentiras. Segundo a amiga, a maioria dessas histórias é criada para assustar crianças pequenas. Como eles podem ser verdadeiros? E além disso, qualquer um que busque o poder de um bruxo acabará na Inquisição. A República Antis ficava no continente norte, onde as divindades ortodoxas eram o eterno sol ardente e o deus do vapor e da máquina. Estas duas igrejas dividiram a fé de quase todas as pessoas, e não permitiram que a igreja da deusa da noite eterna, a igreja do senhor das tempestades do reino de Luen, a igreja da mãe terra do reino de Fenapoter, a igreja do deus do conhecimento e da sabedoria de Lemburg, e a igreja do deus do combate do império Fezac para entrar e pregar. A Inquisição da igreja do eterno sol ardente era temida por todos. Inúmeros hereges foram presos e submetidos a torturas inimagináveis. Lumière riu. Por que você está preocupado agora, meu amigo? Você mesmo disse, a maioria dessas lendas são falsas. As chances de encontrar os restos mortais de um bruxo são quase nulas. Além disso, mesmo que tropecemos nos restos mortais de um bruxo, não precisamos assumir seu poder proibido. Podemos dá-lo à igreja e receber uma bela recompensa. Ah, certo, o túmulo de um bruxo certamente estará repleto de tesouros. A igreja da qual Lumière falou era a igreja do eterno sol ardente. A igreja do deus do vapor e das máquinas não era encontrada em Cordoue, mas geralmente ficava localizada em grandes cidades e locais com fábricas. Vendo a tentação crescendo nos olhos de Raimundo, Lumière não pôde deixar de estalar a língua de satisfação. Você realmente quer ser pastor, meu amigo? O pastor aqui não estava falando sobre a ideia romantizada de um pastor pastoral que os moradores das cidades muitas vezes tinham. Não, isso era uma profissão. Todas as manhãs, eles teriam que conduzir um rebanho de ovelhas para pastar e cuidar delas. Cordoue estava localizado em Dariège, província de Riston. Ser pastor era uma profissão aqui, uma profissão difícil e solitária. Eles trabalhavam para proprietários de ovelhas, pastoreando dezenas, até centenas de ovelhas entre as montanhas e as planícies. Isso era conhecido como pastoreio. Todo outono, as montanhas ao redor de Cordoue murchavam e os pastores conduziam as ovelhas para fora da passagem nas montanhas para as planícies mais quentes e distantes, às vezes cruzando as fronteiras para Fenapoter, Lemburg e outros países. No início de maio, teriam trazido as ovelhas de volta a várias aldeias para tosqueá-las e desmamar os cordeiros. Em junho, eles subiriam as montanhas e chegariam às cordilheiras altas. Eles moravam em barracos e faziam queijo enquanto pastavam as ovelhas até o tempo esfriar. Os pastores passaram a vida inteira em movimento, viajando de um lugar para outro. Eles só tinham uma pequena janela para voltar à aldeia, o que tornava quase impossível constituir família. A maioria delas eram solteiras, e as poucas viúvas que não tinham escolha senão pastorear ovelhas para viver eram muito procuradas pelos pastores. Raimundo ficou em silêncio. Depois de um longo tempo, ele disse hesitantemente: "Vou ouvir você. Parece divertido, e eu poderia usar alguma coisa para passar o tempo." No curso normal dos acontecimentos, uma vez que a família decidisse qual criança se tornaria pastor, eles a enviariam para um determinado local de pastor para ajudar entre as idades de 15 e 18 anos. Lá, ele aprenderia os fundamentos do pastoreio. 3 anos depois, o jovem se tornaria oficialmente pastor e procuraria emprego em outro lugar. Raimundo, de 17 anos, porém, encontrou vários motivos para adiar esse assunto por mais de 2 anos. Se as suas circunstâncias não se alterassem, ele teria que começar a aprender a pastorear no próximo ano. "Vamos", disse Lumière, dando um tapinha no ombro de Raimundo.
Seu pai está no campo ou em casa. Recentemente, não tem havido muito trabalho. A quaresma está se aproximando rapidamente. Ele está em casa ou na taverna. Raimundo soltou uma voz de inveja. Você não sabe nada sobre isso. Você definitivamente não é um fazendeiro. Você tem uma irmã sortuda. Lumian colocou as mãos nos bolsos e seguiu em frente, ignorando as lamentações de Raimundo. Ao se aproximarem da taverna decadente da aldeia, uma pessoa emergiu da rua lateral. Este indivíduo estava vestido com um longo casaco marrom escuro com capuz. Uma corda estava amarrada em sua cintura e ele usava um par de sapatos novos e flexíveis de couro preto. Pierre. Pierre dos Berry? Raimundo gritou de surpresa. Lumian parou e se virou para olhar. Sou eu, respondeu Pierre Berry com um largo sorriso e um aceno de mão. Ele era um homem magro, com olhos fundos e cabelos oleosos e encaracolados. Sua barba por fazer sugeria que já fazia algum tempo desde a última vez que ele se barbeou. Por que você está de volta? Raimundo perguntou confuso. Pierre Berry era pastor e era apenas início de abril. Ele deveria estar cuidando de suas ovelhas nos campos além da passagem na montanha. Como diabos ele se encontrou na aldeia? Ele tinha apenas começado sua jornada e, mesmo que tivesse ido para Lemburgo ou para o norte de Fenapoter, levaria um mês para retornar às montanhas de Dariege. Com seus olhos azuis calorosos e sorridentes, Pierre exclamou alegremente, não é quase a quaresma. Faz anos que não celebro isso. Não posso perder este ano. Não se preocupe. Tenho um companheiro para me ajudar a cuidar das ovelhas. Essa é a beleza de ser pastor. Sem um supervisor, desde que encontre alguém que me ajude, posso ir aonde quiser. Estou livre como um pássaro. A quaresma era um festival amplamente celebrado em todo o Intis. As pessoas acolheram a chegada da primavera de diferentes maneiras e rezaram por uma colheita frutífera para o ano. Embora não tivesse nada a ver com a Igreja do Eterno Sol Ardente ou com a Igreja do Deus do Vapor das máquinas, já havia se tornado folclore e não envolvia a adoração de divindades pagãs. Portanto, obteve a aprovação tácita das facções ortodoxas. Você quer ver quem será escolhido como elfo da primavera este ano, não é? Lumian brincou, abrindo um sorriso. Em Cordu, o povo escolheu uma linda garota para fazer o papel de elfa da primavera na quaresma. Tudo fazia parte da celebração. Pierre riu, junto. Espero que seja sua irmã Aurore, mas ela definitivamente não vai concordar e também não tem a idade certa. Tudo bem, disse ele, apontando para a taverna a poucos passos de distância. Vou para a catedral para rezar. Bebidas por minha conta mais tarde. Raimundo respondeu distraidamente, não há necessidade. Você não tem muito dinheiro. Ah, como o próprio bom senhor disse, mesmo que haja apenas uma moeda de cobre, temos que compartilhá-la com nossos irmãos pobres. Ele recitou um ditado que era bem conhecido entre os pastores da região de Dariege. Lumian sorriu para Raimundo, dizendo, Pierre está rico. Ele definitivamente está nos convidando para uma bebida. Ele apontou para os novos sapatos de couro de Pierre Berry. Pierre Berry ficou emocionado. Meu novo chefe não é tão ruim. Ele me deu algumas ovelhas e um pouco de lã, queijo e couro. Os pastores eram compensados com comida, uma pequena quantia em dinheiro e animais comunitários, queijo, lã e couro. O valor que recebiam dependia do acordo que haviam assinado com o empregador. Para os pastores que tinham que percorrer longas distâncias, ter um bom e adequado par de sapatos de couro era o desejo mais premente e prático. Enquanto Lumian observava Pierre Berry caminhando em direção à praça da cidade, seu olhar tornou-se gradualmente solene e cheio de suspeita. Ele murmurou silenciosamente para si mesmo, vai viajar por uma semana ou duas ou talvez até um mês só para assistir a quaresma. Lumian parou por um momento, seus olhos examinando a área antes de se virar e caminhar em direção ao bar local com Raimundo. A taverna era um estabelecimento indefinido, sem nenhum apelido sofisticado. Os habitantes da cidade referiam-se carinhosamente a ela como Al Tavern. Ao entrar, os olhos de Lumian percorreram a sala com sua maneira habitual. De repente, seu olhar parou. Ali, diante dele, estava o estrangeiro que partira tão apressadamente na noite anterior. Ela estava sozinha, não na companhia de Rian, Lea e Valentine. Seu vestido era longo e esvoaçante laranja, e seus cabelos eram de um castanho rico, desgrenhados em cachos suaves. Seus penetrantes olhos azul celeste estavam fixos na bebida escarlate que enfeitava sua mão delicada.
Linda e lânguida, ela parecia deslocada na taverna decadente e mal iluminada. Capítulo 5. Cartas Kirsch. Como esperado de alguém de uma cidade grande. O olhar de Lumian finalmente pousou no copo na mão da senhora. A bebida destilada à base de açúcar e cerejas fermentadas tinha cor e textura que agradavam às mulheres. Claro, eles poderiam substituir as cerejas por outras frutas, mas isso alteraria apenas ligeiramente o sabor. A Alta Verne de Cordoue tinha um estoque limitado de vinhos de alta qualidade, incluindo Kirsch, pelo qual Madame Paulis se apaixonou, durante sua visita à capital da província, Bigorre. Madame Paulis era esposa de Belst, administrador local e juiz territorial. Seus nobres ancestrais perderam o título durante o reinado do imperador Roselle. Lumian sabia que ela também era uma das amantes do padre Guillaume Bennet, mas poucas pessoas na aldeia sabiam disso. Lumian desviou o olhar da senhora e caminhou em direção ao balcão do bar. Um homem de cerca de 40 anos, vestindo camisa de linho e calças da mesma cor, estava sentado ali. Seu cabelo castanho não era mais exuberante e seu rosto estava enrugado por anos de trabalho duro. Ele não era outro senão Pierre Gregan, pai de Raymond. Outro Pierre. Pelo menos um terço das pessoas no bar atenderia ao chamado de Pierre. Lumian havia brincado antes na frente de Léa, Rien e os outros. Na aldeia, quando as pessoas falavam de Pierre ou Guillaume, tinham que especificar a que família se referiam. Muitas famílias tinham pais e filhos com os mesmos nomes, tornando impossível diferenciá-los sem acrescentar Pere, Ainel ou Júnior aos seus nomes. Raymond caminhou até o lado do pai e perguntou: Papai, por que você não vai até a praça conversar com os outros? Os homens da aldeia sempre se reuniam sob o antigo olmo ou na casa de alguém, onde passavam o dia jogando dados, cartas, xadrez e trocando todo tipo de boatos. Afinal, a taverna custava dinheiro. Pierre Gregan, com uma taça de vinho tinto rico na mão, virou-se para o segundo filho e disse: Iremos mais tarde. Não deveria haver muitas pessoas na praça agora. Isso mesmo. Para onde foram todos os homens da aldeia? Lumian ficou imediatamente perplexo. Ele havia notado a ausência dos aldeões na praça. Monsieur, quero lhe perguntar uma coisa, disse Lumian sem rodeios. Pierre Gregan imediatamente ficou alerta. Uma nova pegadinha. A história de Thibaut e o Cried Wolf realmente tem base na realidade. Lumian virou a cabeça, gesticulando para Raymond falar. Raymond hesitou por um momento, organizando seus pensamentos. Papai, há quanto tempo aconteceu a lenda do Alok que você me contou? Aquele em que foram necessários 9 touros para puxar o caixão. Pierre Gregan engoliu um gole de vinho, com a testa franzida em perplexidade. Por que você está perguntando isso? Sabe, seu Pepe me contou isso quando eu era apenas um garotinho. A província de Riston, onde Cordoue estava localizada, e as províncias vizinhas de Aulay e Suite estavam localizadas no sul da República Antis. Eram produtores de uvas famosos, e o vinho aqui, principalmente os de qualidade inferior, era muito barato. Em alguns anos, as pessoas podiam até beber vinho como água. Raymond ficou desapontado porque já fazia muito tempo que seu avô havia falecido. De repente, Pierre Gregan entrou na conversa. Seu Pepe afirmou que viu isso com seus próprios olhos quando era apenas um jovem. Isso o assustou tanto que ele ficou com um medo mortal de corujas. Ele estava convencido de que suas garras malignas poderiam arrebatar sua alma. Os olhos de Lumian e Raymond brilharam de excitação, quase em uníssono. Merde, havia pistas reais. A lenda do feiticeiro foi algo que alguém realmente experimentou. Pepe mencionou alguma coisa sobre onde o feiticeiro morava ou onde ele foi enterrado. Raymond perguntou ansiosamente. Pierre Gregan encolheu os ombros. Quem se importa? Ninguém que se deixe intimidar, Raymond persistiu, determinado a colher qualquer fragmento de informação. Antes que ele pudesse falar, Lumian interveio com um toque suave em seu ombro enquanto falava em voz alta. O rio nos espera. Raymond estava prestes a sair com Lumian quando Pierre Gregan de repente se lembrou de algo. Espera aí, Raymond. Em breve você será um granotier, não é? Há algo que você precisa estar ciente. Os granotiers tinham a responsabilidade crucial de patrulhar as pastagens das terras altas ao redor da aldeia e dos campos próximos para evitar que qualquer pastoreio ilegal durante o período proibido ou que o gado destruísse as mudas. Lumian não prestou muita atenção à conversa e dirigiu-se ao banheiro da taverna. Ao sair do banheiro, ele fez um desvio até a estrangeira que estava bebendo kirsch. Era impossível discernir sua idade.
Embora não tivesse intenção de puxar conversa, ele a observou detalhadamente. Poderia ser útil no futuro, assim como ele usou Rian, Leah e Valentine para se infiltrar na cena escandalosa do padre. Depois de alguns olhares sutis, Lumian estava pronto para se dirigir à entrada da taverna para esperar por Raymond quando a lânguida senhora de vestido laranja ergueu os olhos. Antes que Lumian pudesse desviar o olhar, seus olhos encontraram os dela. Lumian se sentiu um pouco estranho porque sua pele grossa não conseguia protegê-lo do encontro inesperado. Muitos pensamentos surgiram imediatamente em sua mente. Talvez eu devesse seguir a sugestão do padre e dos administradores da igreja e elogiar sua beleza. Ou talvez eu devesse mudar de assunto e dar em cima dela? Alternativamente, devo mostrar minha inexperiência e me virar rapidamente para sair. Enquanto Lumian se decidia, a senhora interrompeu seus pensamentos e disse com um sorriso, está tendo sonhos, não é? Lumian foi atingido por um raio. Seus pensamentos ficaram entorpecidos e sua mente congelou. Depois de 1 ou 2 momentos, ele conseguiu forçar um sorriso e perguntou, sonhar não é incomum, não é? A mulher tocou sua bochecha com uma das mãos e avaliou Lumian. Ela riu e disse, perdida em um sonho nebuloso, talvez. Como ela poderia saber? As pupilas de Lumian dilataram-se instantaneamente e sua expressão revelou uma pitada de medo. Apesar de ter vivido muitas coisas, ele ainda era jovem e, por um momento, não conseguiu controlar suas emoções. Fique calmo, Lumian. Fique calmo. Ele repetiu para si mesmo, tentando relaxar os músculos do rosto, antes de perguntar, você ouviu a história que contei àqueles 3 estrangeiros ontem, à noite? A mulher não respondeu. Em vez disso, ela tirou uma pilha de cartas de sua bolsa laranja, que estava na cadeira ao lado dela. Ela lançou seu olhar para Lumian mais uma vez e abriu um sorriso radiante. Compre uma carta. Talvez possa ajudá-lo a desvendar os segredos ocultos desse sonho. O que? Lumian foi pego de surpresa, sua guarda instantaneamente levantada. Ele estava ao mesmo tempo seduzido e cauteloso. Ele olhou para o cartão que ela lhe apresentou e franziu as sobrancelhas. Tarô? A carta lembrava as cartas de tarô criadas pelo imperador Roselle para adivinhação. A mulher olhou para baixo timidamente e ofereceu um sorriso autodepreciativo. Minhas desculpas, devo ter pegado errado. Ela rapidamente devolveu as 22 cartas de tarô à sua bolsa de tamanho médio e tirou um baralho diferente. Isso também é tarô, mas é dos arcanos menores. Você não tem o privilégio de sacar do pacote dos arcanos maiores, e eu não tenho autoridade para permitir que você... Os arcanos menores consistiam em 56 cartas divididas em 4 naipes, cada um representando cálices, varinhas, espadas e pentáculos. Do que ela está falando? Lumian ficou perplexo com suas palavras. Essa mulher era, incrivelmente bela e sofisticada, mas havia um ar de excentricidade nela que sugeria que ela não era totalmente sã. Compre um, ela insistiu, agitando as cartas dos arcanos menores em sua mão. É gratuito, então não há custo para tentar. Pode ser a solução para a situação dos seus sonhos. Lumian riu. Minha irmã disse uma vez que coisas grátis geralmente custam caro. Isso pode ser verdade, disse a senhora depois de pensar um pouco. Ela largou a carta dos arcanos menores com um toque delicado, tomando cuidado para não derrubar o copo de kirsch que estava ao lado dela. Mas enquanto você não pagar, não importa o que aconteça, como posso eu, um estrangeiro, esperar fazer você pagar em Cordu? É isso mesmo. Talvez valha a pena tentar. Não foi fácil para mim ter uma pista sobre esse sonho. Eu tenho que tentar, mas e a maldição do feiticeiro? Talvez eu devesse pedir a ajuda de Aurore. A mente de Lumian estava repleta de pensamentos conflitantes e ele não conseguia decidir o que fazer. A mulher não pareceu se importar com sua hesitação. Depois do que pareceu uma eternidade, Lumian finalmente se decidiu. Lentamente, ele se inclinou para a frente e estendeu a mão direita. Cuidadosamente, ele embaralhou a pilha de cartas de arcanos menores e extraiu uma do meio. 7 de paus. Os olhos lânguidos da mulher desviaram-se para o cartão. A imagem retratava um homem em trajes verdejantes, parado no topo de uma montanha com uma expressão determinada no rosto. Em sua mão, ele segurava uma varinha, preparada para a batalha contra as 6 varinhas que representavam seus inimigos que atacavam do sopé da montanha. O que isto significa? Lumian perguntou. Os lábios da mulher se curvaram em um sorriso. Vou interpretar para você. Simboliza crise,
desafio, confronto, coragem, etc. No entanto, o que realmente importa é que este cartão agora pertence a você. Quando chegar a hora, você descobrirá seu verdadeiro significado. Você está dando para mim? A confusão de Lumian crescia a cada momento que passava. Esta carta poderia realmente ser amaldiçoada? A mulher ignorou sua pergunta e começou a guardar as cartas restantes. Ela pegou o copo e terminou o queixe restante de um só gole. Com passos graciosos, ela caminhou em direção à escada ao lado da Old Tavern e subiu ao segundo andar. Era óbvio que ela morava lá. Lumian sentiu vontade de segui-la, mas algo o impediu. Seus pensamentos estavam desordenados. Este é realmente um cartão comum? Ela me deu. Isso significa que ela nunca mais poderá usar aquele deck? Aurora pode ser capaz de lançar alguma luz sobre isso. Neste momento, Raymond se aproximou de Lumian. Qual é o problema, meu amigo? Praticamente nada. Aquela estrangeira era muito bonita, não é? Lumian disse condescendentemente. Acho que sua irmã, Aurora, é muito mais bonita. Raymond então baixou a voz. Lumian, meu Pepe já sumiu há muito tempo. O que devemos fazer em seguida? Lumian, que estava com pressa para sair, ponderou por um momento antes de responder. Em primeiro lugar, poderíamos localizar um idoso da idade do seu Pepe que ainda esteja chutando. Alternativamente, poderíamos ir à catedral e examinar o registro. Mas, isso é algo a considerar mais tarde. Lumian lembrou-se da recente briga com o padre e decidiu que era melhor evitar a catedral, a menos que fosse absolutamente necessário. Por ser a única catedral de Cordu, detinha um poder significativo, atuando até mesmo como entidade governamental. Ele registrou todos os eventos significativos, incluindo mortes e casamentos. Antes que Raymond pudesse perguntar mais alguma coisa, Lumian interrompeu. Vamos nos separar e ver quem se encaixa no perfil. Perguntaremos amanhã. Acordado. Raymond concordou imediatamente. No prédio semi-subterrâneo de 2 andares, Aurora ouviu atentamente a história de Lumian, seu olhar penetrante fixo na carta varinha em sua mão. É um cartão comum, sim. Não detecto malícia ou encantamentos. Aurora, grande Soel, que você acha das intenções do estrangeiro? Como ela soube do meu sonho? Lumian perguntou. Aurora balançou a cabeça. Agora que ela nos mostrou sua mão, só podemos esperar para ver. Vou ficar de olho nela nos próximos dias. E pegue este cartão. Isso pode causar mudanças. Mas não tenha medo, estarei observando. Tudo bem. Lumian fez o possível para relaxar. Na calada da noite, Lumian enfiou habilmente o cartão da varinha nas roupas penduradas nas costas da cadeira, depois enfiou-se sob as cobertas e fechou os olhos. Em pouco tempo, uma névoa densa e cinzenta envolveu novamente sua visão. Sem aviso, ele acordou de repente em seu devaneio. Ele sentiu sua mente clarear e uma lucidez recém-descoberta tomou conta. No entanto, o mundo dos sonhos envolto na mesma névoa obscura persistia.